Hoje nós vamos conversar sobre, na realidade eu juntei alguns tópicos, né? Por isso que eu dei esse nome de Hot Topics, porque na realidade não vai ser uma aula 100% estruturada, mas é a ideia a gente tentar entender qual o papel do exercício físico na abordagem dos pacientes com obesidade. Na realidade, eu vou mostrar alguns artigos a partir de uma revisão para eu preparar a aula do Congresso Internacional de Obesidade, onde eu vou mostrar as evidências científicas. Então, aqui, eu achei que tem alguns dados que são bem importantes, né? E esse slide, por exemplo, vocês já conhecem bem, eu acho que na própria aula de obesidade vocês viram, né, que obviamente quando a gente pensa em exercício físico para tratar obesidade, olhando a balança, a gente se frustra, né, porque a dieta, ela é muito mais efetiva na redução do peso na balança do que o exercício físico. A questão toda é que quando se faz só dieta, e principalmente dieta com restrição calórica importante, o indivíduo perde massa gorda, né? Ele vai diminuir o peso, mas ele perde massa muscular também. E isso, com certeza, impacta no risco cardiometabólico. E o exercício físico, ao contrário, apesar de muitas vezes não mexer na balança, né? Mesmo que ele não mexa na balança, ele diminui a gordura visceral, isso é um ponto bem importante, né? Depois eu vou mostrar mais dados para vocês, e ele pode não fazer ganhar massa magra num processo onde o indivíduo faz um balanço energético negativo e acaba queimando músculo junto, né? Mesmo que seja num percentual menor do que se ele não fizesse exercício. Mas o exercício minimiza a perda, né? Evita a perda ou diminui a perda nesses processos, principalmente pós-bariátrica, e hoje acho que a gente está se preparando para esse novo cenário de medicação anti-obesidade, onde as perdas de peso elas passam dos 20%, né? E isso se equivale à perda de peso da cirurgia bariátrica. E nesse contexto, a gente pode ter perdas de 30% ou até mais de massa muscular se o indivíduo não tiver esse olhar. E nós, como médicos, precisamos ter essa preocupação, né? Eu não vou dar aula hoje sobre isso, mas a gente fala muito do olhar em relação a uma visão além da balança e olhando principalmente a composição corporal, né? E eu acho que isso é bem importante. Então, quando a gente fala no exercício físico para redução de peso, a gente sempre pensa, né, que a redução é pequena, a adesão é limitada, e existem adaptações fisiológicas, né, que são independentes da perda de peso, e o indivíduo acaba também fazendo uma ingestão energética compensatória e ele diminui as atividades da vida diária. Tudo isso leva a uma heterogeneidade, né, de respostas, aliás, uma heterogeneidade que muitas vezes depende da genética e também não está atrelada à questão da compensação, do mecanismo de adaptação, mas às vezes acontece independente disso. Então, essa visão antiga, né, em relação ao exercício, que a perda é limitada, que exercício não funciona para tratar a obesidade, a visão atual é de que a obesidade é uma doença evolutiva, crônica, recidivante, que é óbvio que nós precisamos ter a dieta como prioritário, a gente está trabalhando esse conceito de dieta, de obesidade controlada, o próprio conceito que o reganho de peso é fisiológico se o indivíduo não abre mão de mecanismos para tentar minimizar a compensação que é fisiológica,
quando o indivíduo perde peso, né? E o indivíduo pode melhorar da saúde independente da perda de peso, né? A ideia também é que a gente trabalhe uma prescrição individualizada e a importância do time, né, trabalhando, educador físico, nutricionista, psicólogo, o médico. A gente sabe bem dos benefícios do exercício físico em pessoas com obesidade, né? Nós sabemos que a perda de peso ela é limitada, e a manutenção de peso ela também é limitada, mas o exercício físico ele faz perder gordura total de uma forma limitada, mas ele perde mais gordura visceral e ele preserva ou minimiza a perda da massa magra, né? Além disso, o exercício aeróbio, ele melhora a capacidade aeróbia, o exercício resistido melhora a força, né? A gente tem dados em relação ao comportamento alimentar que os indivíduos que fazem exercício físico, eles aumentam, sim, a fome de jejum, principalmente, mas eles aumentam também a saciedade. É inequívoco os benefícios em relação à saúde cardiometabólica, a melhora da sensibilidade à insulina, melhora do controle glicêmico, melhora da pressão, melhora da qualidade de vida. E no cenário da obesidade, o exercício tem papel em todas as fases, né? Então, o indivíduo obeso isolado, o indivíduo com pré-diabetes, hoje a gente saiu agora a nova nomenclatura de obesidade, tem um conceito de pré-obesidade, né? Onde o indivíduo já tem os mecanismos instalados, ele ainda não atingiu o critério diagnóstico para a obesidade, mas aqui também, o indivíduo com obesidade, ele tem mais risco de desenvolver diabetes, e aí nós vamos ter também o papel do exercício físico, tanto na prevenção quanto do tratamento, tanto da obesidade quanto do diabetes, né? E na fase de pré-diabetes, importantíssimo, diabetes tipo 2, em todas as fases, e o tipo 1, ele vai estar usando insulina, mas o exercício tem um papel fundamental, e também no paciente bariátrico, né, que é a ideia que se tem hoje, é que o exercício muda a resposta, tanto quando ele é feito pré-operatoriamente, como no pós-operatório, depois no pós-operatório tardio também. Esse dado também é mais para colocar uma variável a mais no nosso raciocínio. A gente estava conversando agora sobre a questão da conexão com os smartphones, né? A Adriana estava falando um movimento que chama Desconecta, achei interessante a ideia, né? Eu disse para ela, desconecta e se mexa mais, né? Brinque mais, se mexa mais, e a gente sabe aí, vocês veem minutos por dia de atividade física e horas por dia de tempo sentado, tempo sedentário. Então, quanto mais atividade física, menor mortalidade. Quanto mais tempo sentado, maior mortalidade. Esses desfechos eles servem para inúmeras variáveis, para o próprio peso, para a incidência de diabetes, para a mortalidade, para câncer, né? Então essa tabela ela mostra que a gente tem que ficar mais tempo fazendo exercício físico e menos tempo sentado para a gente ficar o mais próximo possível dessa zona verde aí. Esse também é um trabalho que eu vou colocar na minha aula, porque eu acho que quando a gente fala em exercício físico, a gente não deve pensar só no exercício estruturado. As atividades da vida diária, elas contam bastante, inclusive é um dos mecanismos pelo qual o indivíduo acaba não perdendo o peso esperado quando ele faz exercício físico, é que aparentemente, pelos dados da literatura, ele fazendo exercício estruturado, ele diminui
o tempo da atividade da vida diária. Isso está bem demonstrado. Mas a contagem de passos, ela é determinante também. Aí vocês veem dados de mortalidade por todas as causas à esquerda, né? E vocês vão ver 2.000 passos por dia e o quanto a gente consegue reduzir, chegando o indicado para adultos é 10.000 passos, né? Para crianças também de 10.000 a 14.000, e talvez para idosos o mínimo de 7.000 passos por dia. E à direita também vocês veem a incidência de doença cardiovascular, fatal e não fatal. Eu acho que esse dado aí ele é bem interessante da gente ter em mente. Também alguma coisinha, uma das aulas que eu vou dar vai falar desse aconselhamento em relação a exercício, né? Eu acho que o papel da prescrição, o médico pode indicar, mas a ideia que eu tenho é que o educador físico é que deveria fazer esse papel, né? Isso não impede que o médico dê orientações gerais, né? Mas eu acho que na prescrição e principalmente na supervisão da execução, isso é óbvio que não é viável em todos os cenários, mas o ideal seria um educador físico, isso serve da mesma forma para a dieta, né? Mas então existem fatores de resposta ao exercício físico que muitas vezes fogem do que seria o que a gente consegue intervir, né? Então, existem fatores não modificáveis, por exemplo, o genótipo, o sexo, a idade, e tem uma série de outros fatores que são modificáveis, né? A presença de comorbidade, sono, a nutrição, estresse, o humor, o grau de educação, o clima, né? O ambiente, o local de treino, isso muda a acessibilidade, disponibilidade até para a prática de exercício físico, o vestuário, o tempo hoje é importante, o exemplo, o estímulo, né? E toda essa interface aí, também o tipo, a duração, a frequência, a intensidade do exercício, vai fazer com que ocorram diferentes respostas, né? E essas respostas, elas são individuais e existem pessoas que são boas respondedoras e pessoas que são mal respondedoras. Isso é uma das variáveis que a gente tem que sempre pensar. Eu coloquei algumas coisinhas também em relação a movimentos para estímulo da prática de atividade física. Eu achei bem interessante esse movimento britânico, né, que é Moving Medicine, que é mais escocês até, mas eu vi que ele está expandido para todo o Reino Unido, né, mostrando que o benefício do exercício físico ele supera qualquer risco, né? Óbvio que o exercício para indivíduos que têm limitação, isso é bem frequente, ele precisa ser adaptado, né? Então, ele tem umas cartilhazinhas, até botei o QR Code, né? Depois vocês puxem ali o QR Code do celular que está no desenho, está fechado, mas o outro que eu criei ao lado, ele está valendo aí, né? Então, ele acaba conversando sobre cada ponto disso, e tem coisas bem interessantes ali que vocês colocam a demanda, o motivo, e a partir daí ele vai conversando com vocês. Tem uma conversa que ela é de 1 minuto, de 5 minutos ou de mais tempo. Aí ele vai mudando a quantidade de informação, vocês vão clicando, né? Na realidade não é uma conversa, é uma plataforma que vocês vão migrando para as telas, para a etapa seguinte. Eu achei bem interessante, assim, algo que eu acho que depois aqui no Brasil a gente poderia, de alguma forma, aí, o nosso time olhar, estudar essa plataforma. Ela já teve, assim, mais movimentada no passado, pelo que eu vi ali, até porque algumas informações elas são mais antigas, mas é bem interessante, né? E aqui, por exemplo, ele está dando até as questões, os sintomas que o indivíduo pode ter
quando faz exercício físico, aí ele orienta, tudo isso é bem legal, porque talvez a gente falar sobre as dificuldades, falar sobre os riscos e mostrar que os benefícios são maiores que os riscos, isso também melhora a adesão, né? Depois, algo que eu vou mostrar, porque o ICO, ele é promovido pela World Obesity, então eles têm um posicionamento, ele não é um posicionamento bem atual, né? Mas ele diz algumas coisas interessantes, assim. Então, primeiro ele já dá uma geral, que pelo menos 150, e hoje a gente está indo para os 300 ou mais, né, de atividade física aeróbia, assim, durante a semana, para manter um peso corporal saudável. Então, acho que isso é um ponto que vocês vão ver que durante essa minha apresentação ele vai ser recidivante, ele vai voltando. Também algo que está bem escrito nesse posicionamento, eu pensei algumas coisas, né? A questão do coma menos, mexa-se mais, então esse discurso ele não funciona isolado, né? Não é apenas aquele tapinha das costas para o paciente comer menos e se mexer mais, né? Porque existe a adaptação metabólica, que eu já falei para vocês, né? Então já existe uma diminuição do gasto energético. Nós normalmente a gente superestima o gasto que seria de energia calculada por um exercício físico, ou até a gente superestima o quanto o indivíduo perderia com aquele cálculo calórico por quilo de peso, por nível de atividade física, aí o indivíduo acaba não perdendo aquele peso, ou aconteceu hoje de uma criança que eu atendi, que a nutricionista calculou certo, mas a mãe foi olhar e já disse, e aconteceu, da criança ganhar peso com aquela dieta. A criança tem uma obesidade hipotalâmica, monogênica, diagnosticada, então os genes dela já são poupadores, né? E aí tu começa a cuidar, o próprio organismo ele já se autorregula para tentar preservar o peso ou o indivíduo recuperar o peso perdido, né? Também um outro ponto, vocês vão ver que eu estou sendo repetitivo, mas eu coloquei pontos assim de referências diferentes até para a gente consolidar bem esses conceitos. A atividade física, ela é benéfica na manutenção de peso perdido. Vocês já viram aqueles estudos lá dos biggest losers, né? Dos grandes perdedores, daquele programa de televisão que o determinante número 1, os que conseguiram manter o peso perdido, um percentual a longo prazo, foram os indivíduos que aumentaram o gasto energético. Aparentemente, a ingestão calórica ela não mudou muito, né? Então, também um outro ponto desse posicionamento, são coisas básicas, né? Mas que a gente deve combinar tanto a atividade física com um plano alimentar saudável. Eu gostei desse termo aí também, eu acho que a linguagem de comunicação está bem bacana disso, né? E aí, não vou precisar especificar, né, tá nesse posicionamento, os benefícios associados à atividade física, independente da perda de peso, né? Redução de pressão, redução de risco de hipertensão, de câncer, osteoporose, diabetes tipo 2, AVC, ataque cardíaco, né? Redução de triglicerídeos, glicose, aumento do HDL, redução do risco de perda cognitiva, e entra Alzheimer, demência, né? Melhorar a cognição em indivíduos saudáveis, melhorar sono, humor, aí o manejo do estresse, da ansiedade, da depressão. Então, esse posicionamento ele é bem simples, bem pequeno, vale a pena vocês escanearem, né? E aí ele fala bastante em relação
algo que a gente está trabalhando muito, né, do advocacy, das políticas que suportem e tornem a atividade física uma atividade diária, contínua, né? Então, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, a gente já fez algumas ações em relação a isso, em casa, na comunidade, né? Então, isso é bem importante. E as políticas também que envolvem, né, a colaboração de todos os players, o desenvolvimento de infraestrutura, aqui no Brasil, principalmente de segurança também, né? Mas para caminhada, para ciclismo, né? E também a melhorar o acesso e a qualidade dos espaços públicos abertos, dos espaços verdes, né? Aí aumentar a segurança, como eu falei, e promover também o transporte ativo, né? Aquela walkability, né? O indivíduo cada vez mais poder fazer as atividades da vida diária sem precisar de veículo, né? Principalmente veículo fóssil, nessa situação atual de alerta climático, né, o transporte ativo, aí, não só da caminhada, mas a bicicleta também, patinete, algo bem importante. Aí só para, como eu fiz uma sequência aqui de slides, para vocês verem que a resposta a qualquer coisa, a tratamento de obesidade, a resposta ao exercício, ela tem muita heterogeneidade, né? Ela é muito variável. Então, vocês veem ali indivíduos controles, aí indivíduos que treinam, é interessante isso, né? Indivíduos que treinam baixo volume, baixa intensidade, vocês vão ter no escurinho os indivíduos que não responderam, né? E no mais clarinho, os indivíduos que são bons respondedores, né? Mas vocês veem que o mesmo treinamento ele pode ter diferentes respostas. E aqui à direita é algo bem interessante. Eu não sei se eu coloquei um artigo, mas eu vou mostrar no congresso. Eu não coloquei tudo aqui, fiz um resumo, né? Mas vocês veem que uma intensidade maior, com volume, com a carga maior de exercício, a maioria das pessoas responde, porque vocês veem que está tudo no cinzinha claro ali nessa imagem, mas vocês veem que a intensidade da resposta, ela varia muito. Tem gente que responde pouco e tem gente que responde muito, né? E também aqui dados interessantes, assim, por exemplo, em relação à dieta, vocês vão calcular, a gente normalmente superestima o que o indivíduo vai perder no cálculo. Isso varia de 12 até 44%, né? E do exercício, pior ainda, porque varia de 55% a 64%, se vocês forem fazer aquele cálculo de quanto o indivíduo teoricamente perderia, né? Aqui, de novo, vocês veem, isso aqui é um modelo em ratos, mas é para mostrar que mesmo nos bichinhos ali, a resposta é variável, né? Então, são ratos que treinam ali, são não respondedores à esquerda, e são maus respondedores, os que são treinados e não treinados, tudo isso faz diferença. E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu gosto bastante desse slide, ele vê o balanço energético que tu farias com o exercício físico, né? Então, ele começa com um balanço energético negativo, mas com o tempo, esse balanço energético ele vai se aproximando do que era o basal, e o indivíduo acaba não tendo aquela perda de peso que seria esperado, né? Então, são 23 estudos, né, que viram pacientes com sobrepeso e obesidade. Então, inicialmente, ele sai de um déficit calórico médio, né, de 2 joules, milijoules, e depois ele vai indo até para quase
zero de déficit calórico com 1 ano de treinamento físico, né? Então, esse indivíduo, ele precisa, tem uns trabalhos interessantes que eu vi, agora não vou comentar, porque eu tenho que explicar todo o racional, porque tem medicação envolvida, né? Mas o indivíduo vai ter que comer muito menos para ter a perda de peso do indivíduo, por exemplo, que está usando uma medicação. Se a gente comparar o indivíduo usando medicamento versus o não medicamento, ou seja, o medicamento, vi dados com GLP-1 e com esses inibidores da miostatina, então o que acontece? Esses indivíduos, usando o remédio, eles fazem um bloqueio, uma redução da compensação metabólica que acontece. Então, acho que é algo bem interessante isso, né? Aqui também vocês veem a diferença do balanço energético, né? No indivíduo que come pouco, na realidade, ele gasta menos e a quantidade acumulada também é menos. Agora, o indivíduo que come um pouco mais, ele vai gastar mais e o balanço energético negativo vai ser maior do que daquele outro indivíduo. Então, esse trabalho ele é bem interessante. Aqui eu estou colocando só um resumo dele, né? Mas ele foi, esse em humanos, né, com sobrepeso, com excesso de peso. Então, de novo, ali para a gente ver, né, que, na realidade, os indivíduos não perdem mais peso com a dose definida de exercício, porque eles aumentam a ingestão de energia, eles diminuem a atividade sem exercício, tem redução fisiológica no gasto energético de repouso e também eles aumentam o tecido magro, né? Então, isso poderia ser um fator. Eles aumentam, eu não coloquei aqui, tem um trabalho que saiu do Nature, né, mostrando que melhora a eficiência muscular. Então, esses indivíduos, eles têm um músculo que acaba sendo mais eficiente, ele consome menos energia, né, porque é uma maneira de compensar, o músculo funciona com menos caloria, né, e aí o indivíduo acaba não perdendo aquele peso, está bem demonstrado. Também muda, inclusive, metabolismo tiroidiano, né? Tem várias. Aí na manutenção do peso perdido, esse é aquele, o The Biggest Loser, né? Que é aquele programa que mostrou 13%, aqueles indivíduos que perderam, que mantiveram a perda de peso maior do que 13%, eles tinham uma atividade física maior. A ingesta energética, a alimentação, não mudou nesses grupos. Aí esse estudo foi de 6 anos após eles terem sido os campeões do programa. Tem também esse outro estudo, que é do Luca Red, né, que viu a redução de risco cardiovascular em pacientes com diabetes submetidos à intensificação de estilo de vida. O estudo foi negativo, ele foi abortado, não houve redução, né? Depois teve uma subanálise que mostrou que naqueles indivíduos que perderam mais de 10% do peso, esses indivíduos reduziram, sim, o desfecho primário, que era diminuição de eventos cardiovasculares. Mas aqui esse estudo separou no ano 8, os indivíduos que mantinham, né, pelo menos 10% da perda de peso durante o ensaio, né? E os fatores determinantes foram as quilocalorias por semana, as semanas por ano que eles faziam exercício, a redução calórica, a redução de gordura e o monitoramento, né? Esses foram os dados que foram significativos. Olha, um monitoramento tanto semanal quanto diário deram um P significativo para isso. Então, é outra lição que a gente vem dizendo, né, que o indivíduo tem que estabelecer, tem que fazer exercício para manter o peso perdido, e ele tem que estabelecer o que a gente chama de peso sentinela, ou peso alerta, né? E ele chegou, eu digo para os meus pacientes no primeiro dia de consulta, não vendo fórmula mágica, e digo que não tem fórmula mágica, né? Eu passo conceito de obesidade controlada, e eu digo que ganhou 2 quilos, ele vai ter que intensificar,
os cuidados, se ele usou medicamento e não teve resposta com a intensificação, ele volta a usar medicamento, é doença crônica, né? E aí eu coloquei da EASO aqui, eu só vou citar para vocês, porque nessa conversa eu já estou mostrando os pontos, né? Tem essa publicação do Obesity Review que mostrou os dados dessas recomendações da Associação Europeia de Obesidade, do grupo que estudou atividade física, né? E no fim, como conclusão, a perda de peso esperada em média, né, mostra uma série de benefícios, mas ela não passa de 3 quilos, é de 2 a 3 quilos, né? O indivíduo fazendo um volume alto de atividade física. E aí tem um guideline, eu tenho a versão traduzida para o português, mas aqui, como eu vou apresentar no congresso, né, eu deixei o original em inglês, vocês podem escanear, ele tem até mostrando ali o quanto o objetivo 1, que seria melhorar a saúde cardiometabólica, né? Então, o exercício aeróbio, ele acaba melhorando esse aspecto, tem um nível de evidência forte, né? Uma recomendação forte, tem que ser pelo menos de moderada intensidade, né? E aí o HIIT também ele pode ser uma opção, inclusive para diminuir o tempo de exercício, né? Idealmente com supervisão, aí a pressão arterial também tem uma melhora com exercício aeróbio de moderada intensidade, a sensibilidade insulínica, ela melhora com qualquer tipo de exercício, com o HIIT também, depois eu vou mostrar um outro trabalho, né? Então, e aqueles pacientes que vão usar o exercício físico, lembrar que ele ajuda a prevenir diabetes, que também é um outro ponto aqui, mas que a perda de peso, ela é limitada. Então, a gente tem os dados aí de grandes ensaios mostrando isso. E a melhora da composição corporal, eu já comentei com vocês, né? Então, as pessoas, elas devem fazer exercício físico, isso deve ser a longo prazo, né? E principalmente para manutenção de perda de peso, ele deve aumentar o volume até 300 minutos por semana, e para preservar a massa muscular durante a perda de peso, ele deve fazer o exercício resistido de moderada a alta intensidade. Eu acho que esses dados eles são bem interessantes assim, para a parte cardiovascular, condicionamento cardiovascular, ambos melhoram, obviamente que o HIIT e o aeróbio melhoram mais, né? E para força, o exercício resistido, mas também o aeróbio tem importância. Ali do comportamento alimentar, a gente já comentou, a qualidade de vida ela aumenta com qualquer tipo de exercício, e para a cirurgia bariátrica, acho bem interessante esses dados, né? Aqui eu coloquei só o cartaz, porque a gente está voltando em algo que eu já mostrei, depois nós vamos ver os outros trabalhos, né? Mas também pode haver uma redução adicional da perda de peso e redução na adiposidade, né? Então, aí, o ideal é que se combine ambos, né? E que essa perda de peso adicional, aqui está como 2 a 3, tem um outro trabalho que mostra até 5 quilos, né, nesses programas. Mas o indivíduo ele vai minimizar a perda de massa magra, né, e ele vai melhorar o condicionamento cardiovascular, o fitness, né? Então, acho que isso é bem importante. Lembrar que o exercício físico, ele é uma parte da abordagem integral, né, do manejo a longo prazo desses pacientes. A gente não pode vender como solução, senão o paciente sobe na balança e acaba não vendo o resultado. E aí, além disso, esse guideline ele fez um guia para o paciente, né, que não dá ali nível de evidência, grau de recomendação, mas ele dá todas essas conclusões
que eu falei, ele dá também. Então, acho que esse material é bem interessante. Aí eu peguei um artigo que saiu no Nature, ali no report do Nature, é bem recente, desse ano, né? É aquelas meta-análises em rede, né? Mostrando o quanto o exercício físico impacta em outros marcadores intermediários de doença. Então, acho que isso é bem importante, né? Então, como conclusão, aqui vocês vão ver que está avaliado Roma, HDL, triglicerídeos, LDL, insulina, pressão arterial sistólica e diastólica, né? Aí vocês veem o grau de contribuição e o número de indivíduos participantes do estudo. Por isso tem diferença no tamanho da bolinha e no tamanho da linha, né? Essa é a análise em rede. E aí vocês veem as conclusões, também nós vamos voltar a falar a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês. Então, é um artigo recente, agora de 2024, de maio, mostrando que o treinamento resistido melhora a massa magra, né, a massa muscular, ele aumenta o índice metabólico, aumenta a oxidação de gordura, melhora o perfil lipídico, reduz pressão sistólica. O exercício aeróbio, ele melhora a sensibilidade insulínica, melhora a saúde cardiovascular como um todo, diminui glicose, né? Mas não necessariamente ele vai mexer em força, né? A força, ela é uma característica do exercício resistido, né? E aí o treinamento combinado, ele vai combinar essas vantagens, né? E também pode mexer na pressão diastólica e no nível glicêmico também, que o resistido lá talvez mexesse um pouco na sistólica e o aeróbico também, né? E aí tem potencial, um potencial impacto aí na força, no ganho de endurance, né, quando a gente associa os dois, né? E aí, na realidade, isso aqui é mais uma complementação, né, de que a gente deve aconselhar os pacientes dependendo do perfil, e também a gente deve dizer essas coisas, né? A gente deve dizer que o exercício resistido, ele é indicado para esse ganho de força, melhora do perfil lipídico, o exercício aeróbio vai melhorar a parte cardiovascular como um todo, né? Inclusive o lipídio, porque aqui ele englobou tudo, e vai melhorar o manejo da glicose, né? Sabe que o exercício resistido agudamente, ele até faz subir a glicemia, né? E aí a ideia é que a gente combine esses dois tipos de exercício para a gente poder endereçar todos esses marcadores que são múltiplos de saúde simultaneamente. Esse trabalho está bem legal, né? Eu acho que vale a pena vocês terem essa ideia, né, da gente fazer uma prescrição personalizada, que a gente direcione o indivíduo de acordo com as condições dele, as preferências, os objetivos pessoais, né? E aí sim a gente vai combinar mais ou menos um tipo de exercício, e a gente deve conhecer as limitações e as forças associadas, né, os benefícios e as limitações para cada tipo de exercício físico, né? Aí nessas recomendações eu achei bem legal a linguagem que eles usaram, né, de fazer uma prescrição personalizada para essa população que tem excesso de peso e tem obesidade, né? A gente alinhar a modalidade de acordo com o perfil e com o objetivo, a gente desenvolver alvos nessas intervenções que aumente a saúde como um todo, né? E mimetizem o risco diminuam o risco das condições crônicas, né? E capitalizar também essas vantagens, oferecendo
a mistura de todos esses treinamentos aí, dependendo das necessidades de saúde. Então, eu acho bem interessante esse trabalho aí, aconselho vocês a ler. Esse aqui é o trabalho que gerou aquele guideline, o guideline da EASO, né? Ele foi publicado na Obesity Review, e ele foi comparando, por exemplo, para perda de peso, né? Vocês olhem ali em cima o aeróbio, o resistido, o HIIT, né? E aí ele foi comparando cada um deles, a partir para perda de gordura, né? Vocês veem que todo o tipo de exercício, ele pende à esquerda, a favor, no gráfico, né, a favor do exercício físico, mas o grau é variável, aí vocês sobem lá e vocês vão ver que a parte aeróbia ela acaba tendo um resultado melhor. Aqui a diminuição do tecido adiposo visceral, né, então tem vários tipos de comparações, mas de uma maneira geral, vocês veem o HIIT, por exemplo, em relação ao controle, né, uma redução maior do tecido adiposo visceral. Aqui, perda de gordura, aqui, opa, desculpa, eu voltei. Aqui, para manutenção do peso perdido, né, vocês veem o quanto é importante o exercício. Vocês veem toda a intensidade que mexe. Aqui, por exemplo, vocês vão ver 1 quilo a contribuição do exercício para diminuir na balança, mas ele está evitando que ganhe, né? Que o normal seria ganhar. Então, acho que é bem interessante a gente ter essa visão. E aí a perda da massa magra também da mesma forma, né? Eles vão ver o quanto é importante priorizar o resistido, mas também combinar. Esse é um outro trabalho mostrando a parte cardiovascular, vocês vão ver também, eu não vou citar, na verdade é mais para passar a mensagem, né, de vários índices, ali vocês vão ver gordura, pressão, vários índices de saúde cardiometabólica, o exercício facilitando, melhorando, sempre a favor. Aqui aquele dado da cirurgia bariátrica, né? Então, vocês vão ver aqui 1.368 estudos, né? Aí foram 5 preenchiam os critérios de inclusão, aí o tempo que foi analisado e o exercício provocou uma perda adicional de 2,4, né, em relação ao controle, quer dizer, foi muito pequeno. Teve diferença, mas ela não foi significativa, né? Então, acho que a gente ainda está engatinhando e a nossa experiência aqui na Hawks é diferente, porque a gente tem um programa focado em paciente bariátrico desde antes da cirurgia e depois no pós-operatório. Os nossos dados, a impressão que eu tenho, que eles são bem melhores que esses. E também para vocês verem agora uma questão, eu sou contra a inércia terapêutica, eu estou sem relógio aqui, na realidade tem 10 minutinhos, né? Só para vocês verem a diferença, aqui vocês têm o DPP, que é aquele estudo de prevenção de diabetes, você tem o cinza clarinha, quem perdeu mais que 5, o intermediário é mais que 10, mais que 15, mais que 20%. O primeiro estudo de DPP, de prevenção de diabetes, o segundo estudo, são os grandes, de intensificação de estilo de vida, agora a gente tem o DIRECT, né, na época não estava computado aqui, o Look Ahead. Né? Agora vocês veem a diferença disso, principalmente naquela perda maior do que 10%, do que 15%, que as medicações dão. Você tem aí a semaglutida e a tirzepatida, né? Então, é importante vocês terem essa ideia, né, que às vezes tratar a obesidade, ela potencializa o resultado. Eu teria bem mais outros dados, eu acho que a ideia foi fazer um purpurri, depois vocês vão assistir o pós-congresso, eu posso continuar essa aula e a gente fazer a parte 2, né, porque eu acho que teria que ter uns 10 minutinhos aí para a gente conversar. Só aproveitando das medicações, eu posso
aproveitar o gancho aí, vocês veem esse estudo aqui que ele viu o papel, todos os pacientes foram emagrecidos, né, tiveram uma perda inicial, depois se abriu 4 braços. Isso aqui é um estudo que está publicado, uma parte no New England, né, e aí vocês vão ver que a mudança dos critérios de síndrome metabólica, né, que é o da esquerda, foi muito maior em indivíduos que fizeram associação de exercício com liraglutida. Né? Então, isso é bem, bem importante. Né? O primeiro ali, a dieta de baixa caloria, também foi eficaz durante 52 semanas. Mas aqui você começa a ver a questão da perda de gordura, vocês veem que o exercício perde mais, não é? Mas a lira com o exercício perde mais ainda, né? A dieta também perde, obviamente. Depois vocês veem marcadores inflamatórios, né? A dieta reduz, o exercício reduz, a lira glutida reduz também. Então, tem vários dados, esse é um outro trabalho que viu dieta de baixa caloria e combinou também a lira glutida, e depois suspendeu ali nas 52 semanas. É uma extensão daquele trabalho que eu mostrei para vocês. Então, vocês olhem ali o quanto fez diferença o indivíduo ter usado a liraglutida, né? Vocês vão ver ali o reganho de peso, ele também é menor com a liraglutida, né? O exercício físico, ele protegeu para um reganho de peso menor do que o placebo, mas a medicação ou isolada com o exercício, ela foi melhor. E esse gráfico aqui eu achei bem interessante. Né? Se vocês pegarem só a variável exercício, entre quem fez e não fez depois de uma dieta hipocalórica, quando o estudo acabou com 52 semanas, essa análise pós-tratamento, o grupo que fez exercício físico, ele manteve uma perda menor a longo prazo, lá em 104 semanas. E aí vem exatamente a prova daquele conceito de que o exercício é importantíssimo para a manutenção do peso perdido, porque aqueles que usaram liraglutida, né, que foi a medicação, lá no final eles chegaram no mesmo peso que o grupo placebo, né? Então, o exercício ele faz diferença na perda de peso. Bom, eu acho que daí o resto a gente vai conversar em outra aula.